Meu nome é Susana Meirelles, tenho 34 anos. E durante 9 anos eu paguei aluguel para os meus pais, para dormir no meu antigo quarto de infância. Em março passado, minha mãe deslizou um bilhete por baixo da minha porta, aumentando esse aluguel de novo, porque o negócio do meu irmão precisava do que ela chamou de apoio da família. Li 2 vezes. Depois fiz o que eu faço para viver. Refiz as contas. O aluguel nunca foi a conta de verdade. 6 semanas depois, enterrado no meu relatório de crédito, encontrei meu próprio nome, escrito com a letra de outra pessoa, ligado a R$ 38 mil que eu nunca peguei emprestado. O que eu fiz sobre isso é a razão pela qual minha família ainda está enchendo meu telefone de ligação e pela qual minha mãe conta para todo mundo que eu destruí essa família. Fica comigo até o final, porque a parte em que eles começam a entrar em pânico não é a parte que você está esperando. Se você já foi a pessoa confiável da sua família, aquela que lembra das contas e é a última a ser lembrada, essa história é para você. Deixa nos comentários de onde você está ouvindo. Para você imaginar minha família, imagine uma cozinha em Curitiba, no Paraná, com um caderno de espiral em cima do balcão. O caderno era da minha mãe, capa azul, mancha de gordura, colunas traçadas à mão. Cada real que passava pela nossa casa ganhava uma linha naquele caderno. Mercado, gasolina, o envelope da igreja, meu aluguel. Minha mãe cuidou da contabilidade da lavanderia do meu avô durante 30 anos, depois da tesouraria da igreja dela, e ela mantinha nossa família do mesmo jeito, como uma pequena empresa com um único acionista. Eu voltei para casa aos 25 anos. Tinha passado 3 anos em São Paulo, construindo uma vida decente como analista de dados, quando meu pai teve um infarto. Minha mãe me ligou do corredor do hospital e disse uma frase que reorganizou minha vida inteira. Precisamos de você em casa, Susana. Então eu voltei. Fazia sentido. Meu pai tinha 57 anos, ligado a máquinas, e alguém precisava manter a casa em pé enquanto minha mãe ficava com ele. Quando ele estabilizou, minha mãe sugeriu que eu ficasse um tempo e pagasse R$ 600 por mês pelo meu quarto antigo, mais barato que qualquer apartamento na cidade, ela disse. E o dinheiro ficava na família. Eu sou uma pessoa de números. 600 era justo, então eu paguei. Todo dia primeiro, dinheiro em espécie, num envelope, ao lado do pote de açúcar. Ela anotava no caderno, com um pequeno visto, como um pagamento recebido numa conta que eu nem sabia que tinha. Por muito tempo, aquele caderno me dava uma sensação de conforto. Tudo visível, tudo contado, tudo justo. Levei 9 anos para perceber a falha na planilha, e não estava nos números. Só existia um nome naquela família, que o caderno nunca registrava. Meu irmão Bruno tem 37 anos, 3 a mais que eu, e ele nunca, nem uma vez, recebeu uma conta na mesa dos meus pais. Ele toca uma agência de marketing chamada Ápice Comunicação, um nome grande para um homem, um notebook e uma logo que já mudou 2 vezes. Quando Bruno comprou a casa dele do outro lado da cidade, meus pais bancaram a entrada. Ninguém comentou isso no jantar. Eu fiquei sabendo por uma tia. Quando a primeira agência dele quebrou, eles absorveram o prejuízo também. O jantar de domingo na nossa casa tinha uma coreografia que dava para acertar o relógio. O Bruno era servido primeiro. Perguntavam para o Bruno como estava indo o negócio, e as respostas dele eram sempre boletins do tempo. Sempre ensolarado, sempre prestes a decolar. Para mim perguntavam se eu já tinha pago a conta de luz, porque em algum momento a conta de luz tinha migrado para o meu prato, junto com a internet e metade do mercado. E eu notei o padrão. Acredite, eu notei. Uma vez comentei, bem de leve, que parecia ser a única pessoa naquela mesa com uma dívida em dia. Minha mãe não discutiu. Ela sorriu, estendeu a mão, deu um tapinha na minha
e disse do jeito que outras mães rezam antes da refeição: "Tudo nessa família é de todo mundo." Ela dizia aquilo como conforto, dizia como um credo, e eu admito que a frase soa bonita até você sentar, como eu acabei sentando, e somar 9 anos dela. Meu aluguel tinha subido 2 vezes antes daquele bilhete embaixo da porta. Uma vez quando eu tinha 28, outra quando eu tinha 31. Depois conferi essas datas com os registros da empresa do Bruno, porque é esse tipo de coisa que eu faço. Os 2 aumentos aconteceram semanas depois de um dos empreendimentos dele morrer silenciosamente. Tudo nessa família era de todo mundo. Só que alguns de nós eram mais todo mundo que os outros. Quero deixar uma coisa clara, porque sei como isso soa. Eu não era um capacho com talão de cheques. Eu via a correnteza em que estava e 2 vezes tentei sair dela. Aos 28, eu tinha o sinal pronto para um apartamento de 1 quarto perto do escritório. Na semana em que eu ia assinar, o cardiologista do meu pai encontrou algo num exame de esforço, minha mãe desabou na mesa da cozinha e a família precisava de mim. Meu salário, minha estabilidade, minhas corridas para levar ele às consultas. O apartamento foi para outra pessoa. O exame de esforço, no fim, deu tudo certo. Aos 31, tentei de novo. Dessa vez foi a cirurgia da vesícula da minha mãe, que era real, e a recuperação dela, que de alguma forma exigiu minha presença por 8 meses. Eu não lido com sentimentos sem uma planilha. Então vou te contar exatamente o que eu fiz em vez de ir embora. Eu construí uma. Cada pagamento, cada conta coberta, cada empréstimo de emergência para o Bruno que nunca foi chamado de empréstimo. Eu registrava tudo do jeito que registro custos de frete para a empresa de logística que me paga. Quieta, precisa, num arquivo que minha família nunca viu. E eu estabeleci uma meta por escrito, como qualquer projeto sério. Apartamento meu, antes do meu 35º aniversário. Pequeno, ensolarado, uma sacada grande o suficiente para um vaso de manjericão. Eu tinha o valor da entrada guardado aos 33 anos. Tinha o score de crédito. Tinha uma data marcada. É essa parte que ainda me incomoda. Sinceramente, eu não estava à deriva. E eu estava executando um plano dentro do prazo, enquanto pagava a minha família pelo privilégio de esperar. Eu achava que estava comprando tempo. Bastou um bilhete embaixo da porta e um pedido de financiamento para me ensinar o que eu estava realmente comprando. O bilhete chegou numa terça-feira de março. Minha mãe não bateu na porta. Ela deslizou o papel antes das 6 da manhã, porque sabia que eu saía para o trabalho às 7 e um bilhete não pode ser discutido no café da manhã. A letra dela, arrumada como um hino. A partir do dia 1º, o aluguel vai ser R$ 1.900. As contas de água, luz e o mercado subiram, querida. Beijos, mãe. R$ 1.900. Sentei na beirada da minha cama de infância, embaixo da mancha de umidade, em forma de mapa do Paraná, que eu olhava desde os meus 10 anos, e fiz o que sempre faço com um número suspeito. Comparei com o mercado. Um quarto em República em Curitiba custava uns 700. Um apartamento de 1 quarto, 1.000 e pouco. Por 1.900 por mês, eu conseguiria alugar uma casa inteira com quintal, ou pagar o financiamento do apartamento que eu vinha juntando dinheiro para comprar, com sobra para o manjericão. Meus pais estavam me cobrando acima do preço de mercado para eu dormir a 3 metros de onde meus dentes de leite caíram. E as contas não tinham subido, aliás. Eu que pagava. Tenho os comprovantes. O mercado tinha subido uns 3%, não 35%. Números não mentem, mas apontam para algum lugar. E esses todos apontavam para a mesma pergunta. Para onde estavam indo os R$ 500 extras por mês? Recebi minha resposta naquela sexta-feira, sem nem precisar perguntar. O Bruno postou uma foto, braços cruzados na frente de uma loja vazia, numa avenida movimentada,
legenda cheia de foguetes e fogo. Grande novidade! A Ápice Comunicação está expandindo. Escritório novo, capítulo novo. Abençoado e grato. Grato. Lembro de falar essa palavra em voz alta, sozinha no carro, no tom que a gente usa para um palavrão. Ele devia estar mesmo. Gratidão era barata para ele. Quem estava pagando a conta era eu. Esperei até domingo, depois da louça, quando a cozinha estava só nós três. Coloquei o bilhete no balcão ao lado do caderno e perguntei calmamente para minha mãe se os R$ 500 a mais estavam indo para o escritório novo do Bruno. Tenho que dar esse crédito à minha mãe. Ela nunca me insultou mentindo sobre as coisas pequenas. Secou as mãos no pano de prato, dobrou em 3, do jeito que sempre dobrou, e disse: sim, parte estava ajudando seu irmão numa fase difícil, e que era isso que família fazia. A voz dela tinha aquela certeza calma, como se estivesse explicando marés para uma criança. Seu irmão está construindo algo, Susana. Você tem um emprego bom, no fim se equilibra. Olhei para o meu pai. Ele estava na pia, lavando uma caneca que já estava limpa, e continuou lavando. Ele é maquinista aposentado. Consegue manter uma tolerância de 1 milímetro. E não conseguiu manter contato visual comigo na própria cozinha dele. Só disse: não faz drama, Su, não faz drama disso. Esse era o lema da casa, o óleo que mantinha a máquina quieta. Fiquei ali fazendo uma conta que eu odiava. 1.900 por mês, eram 22.800 por ano, pagos a pessoas que achavam que justiça era um humor que eu tinha de vez em quando. E aí eu o surpreendi. Disse que pagaria o novo valor a partir do dia 1º, com uma condição. Minha mãe já estava sorrindo quando a condição chegou, e eu vi o sorriso travar. A partir de agora, eu disse, nada se move em dinheiro vivo. Todo o real que eu passo para essa família vai pelo banco, por escrito, onde eu posso ver. Você diria que eu pedi para ela reconhecer firma num abraço. Minha mãe riu, uma risada curta, e disse: a gente não faz nota fiscal em família, Susana. Mas eu segurei a posição educadamente, do jeito que se segura uma linha numa auditoria. Sem drama, sem levantar a voz, só sem mais envelopes ao lado do pote de açúcar. A partir de abril, meu aluguel foi por transferência, com a descrição aluguel, e a conta de luz foi com a descrição luz. E quando minha mãe me pediu para cobrir o seguro do carro do Bruno, só um mês, aquela transferência dizia Seguro Bruno, e eu vi a cara dela quando leu. Pela primeira vez em 9 anos, o dinheiro da família tinha um rastro documental com meu nome escrito do meu lado, e isso incomodava minha mãe muito mais do que os valores. Ela começou a tirar o caderno do balcão quando eu entrava na cozinha. Tudo bem, papel é a minha língua. E eu equilibro orçamentos de frete de milhões todo dia no trabalho. Eu consigo documentar uma casa dormindo. E eu tinha meu próprio projeto naquele outono. O valor da entrada estava guardado na poupança, feito um cachorro esperando na porta. Meu score de crédito, da última vez que eu tinha olhado no aplicativo, estava excelente. Juntei meus contra-cheques, minhas declarações de imposto, 2 anos de extrato bancário e marquei uma consulta na financeira Pilar Imóveis para uma pré-aprovação de financiamento, porque o plano dizia apartamento antes dos 35, e o plano era a única coisa que parecia realmente minha. Lembro de pensar, dirigindo para o trabalho, que papel nunca trai ninguém. Levou mais 2 semanas para eu aprender que alguém tinha estado falando a minha língua fluentemente, em meu nome, havia 2 anos, e eu nunca tinha ouvido uma palavra. No domingo antes da minha consulta na financeira, o jantar veio com uma apresentação. O Bruno chegou com uma pasta de verdade, com a logo da Ápice. E enquanto minha mãe servia a carne assada, ele apresentou a expansão dele como se estivéssemos num banco. Movimento na rua, visibilidade da marca.
Ele precisava, disse, de mais uma rodada de investimento da família para fechar o projeto, e olhou para mim na palavra família, não para o meu pai, para mim. E minha mãe olhou para mim também, mãos entrelaçadas, brilhando como se fosse uma formatura. Foi o momento em que a última névoa se dissipou. O aumento do aluguel não era o plano. O aumento do aluguel era o sinal do plano, um teste para ver quanto mais eu carregaria sem quebrar a formação. Larguei o garfo e disse: não, só isso no começo. E a sala ficou tão quieta que eu conseguia ouvir o relógio acima do fogão. Depois disse que já estava contribuindo com R$ 500 por mês para a ápice, quisesse ou não, e que não ia investir mais, porque eu ia comprar uma casa própria esse ano. O maxilar do Bruno fez algo complicado. Meu pai estudou o prato como se tivesse instruções nele, e minha mãe disse baixinho, com mais decepção que raiva: depois de tudo que essa família fez por você, quero que você sente com essa frase, do jeito que eu tive que sentar. Eu tinha pago aluguel para eles durante 108 meses, depois de tudo que essa família tinha feito por mim. Eu não briguei. Limpei meu prato, subi para o quarto e enviei meus documentos de financiamento naquela mesma noite. Aquele pedido salvou minha vida. Também acendeu o estopim que explodiu minha família. A gerente na Pilar Imóveis era uma mulher alegre com óculos pendurados numa correntinha. E durante 40 minutos, sentada na frente dela, eu pude ser uma versão de mim mesma que minha família nunca tinha conhecido. Renda forte. Anos de histórico de pagamento perfeito em cada conta que eu tinha aberto. Uma entrada que fez as sobrancelhas dela subirem de um jeito bom. Ela perguntou o que eu procurava e eu me ouvi descrever como se estivesse descrevendo uma pessoa. 2 quartos, para minha avó poder ficar comigo. Sacada voltada para o leste, porque manjericão gosta de sol da manhã. Uma porta. Quase disse que trancava por dentro, com uma chave que ninguém mais tinha cópia. Não terminei a frase. Ela disse que estava tudo limpo e que esperava uma resposta em 10 dias úteis. Eu me deixei viver dentro dessa frase. Olhei anúncios de imóveis no horário de almoço. Encontrei uma unidade perto do rio com sacada leste e salvei as fotos numa pasta no celular com o nome 35, porque era março e meu 35º aniversário estava a 11 meses de distância, e o plano, pela primeira vez desde São Paulo, estava adiantado. Até comecei a dormir melhor, o que mostra o quanto eu não via o que vinha. Numa quinta-feira, às 14h, meu celular tocou na minha mesa, o número da financeira Pilar. Atendi sorrindo, pronta para marcar uma visita a um imóvel. A gerente não estava sorrindo. Dava para ouvir. Ela disse que tinha havido uma complicação no meu cadastro e que precisava me perguntar sobre uma dívida que eu não tinha declarado. Eu disse que isso não era possível. Eu declaro tudo. Transparência é praticamente minha personalidade. Ela disse: a senhora pode me falar sobre a obrigação que assinou como avalista na cooperativa de crédito Vale Norte? Eu falei em voz alta, na minha mesa, num escritório cheio de gente. Eu nunca fui avalista de nada na minha vida. Mesmo dizendo isso, eu já estava abrindo o aplicativo do banco com a outra mão, porque confio mais em conferência do que no meu próprio pulso. A gerente leu os detalhes na voz neutra que as pessoas usam quando a notícia já está gritando por elas mesmas. Me empréstimo pessoal aberto, há 2 anos, na cooperativa de crédito Vale Norte. Valor original, R$ 38 mil. Tomador principal, Bruno R. Meirelles. Avalista, Suzana M. Meirelles. Histórico de pagamento em dia, por 20 meses. Depois 4 parcelas seguidas em atraso. A mais recente, 30 dias atrás. Cada uma delas atingindo meu crédito como uma pedrada numa janela. Meu comprometimento de renda estava destruído. Meu score tinha caído quase 100 pontos em 4 meses. Minha pré-aprovação foi negada. Ela foi gentil. Disse que,
Se a conta era desconhecida para mim, eu deveria puxar meus relatórios completos imediatamente. E disse a palavra fraude do jeito cuidadoso que bancos usam, segurando com pinça. Agradeci. Desliguei. Sentei na minha cadeira ergonômica, no meu escritório aberto, olhando para o painel de fretes que continuava se atualizando alegremente na tela. E o único pensamento que consegui completar foi 20 meses. Quem quer que tenha feito isso pagou as parcelas por 20 meses, discretamente, direitinho, até o dinheiro do Bruno apertar, o que eu conseguia datar exatamente pela semana, porque foi quando meu aluguel subiu. Meu apartamento tinha sumido, meu score tinha sumido, e em algum lugar numa gaveta de arquivo da cooperativa, do outro lado da cidade, havia uma assinatura, de 2 anos atrás, fingindo ser minha. O Bruno pegou o dinheiro emprestado, mas o Bruno nunca pagou nada com regularidade na vida dele. Alguém mais tocou aquele empréstimo. Naquela noite fiz o que eu faço de melhor, que também é a única coisa que me mantém calma. Auditei. Puxei relatórios completos nas 3 centrais de crédito. Os relatórios de verdade, página por página, não o score do aplicativo com o ponteiro verde sorridente. E lá estava, em todos eles, o empréstimo, a consulta que abriu a linha de crédito, datada quase exatamente há 2 anos. Conferi essa data com minha própria agenda, porque eu guardo tudo, e meu estômago despencou pelo chão da casa, pela qual eu estava pagando R$ 1.900 para dormir. A data da consulta era o dia em que toda a família tinha ido junto à cooperativa organizar o resgate da aposentadoria do meu pai. Eu mesma tinha dirigido todos até lá. Fiquei na sala de espera respondendo o e-mail de trabalho enquanto minha mãe circulava entre o balcão e a saleta de vidro, porque minha mãe cuida da papelada. Minha mãe sempre cuidou da papelada. Ela guarda cada certidão de nascimento e cada documento dessa família numa caixa à prova de fogo no armário dela, e considera isso maternagem normal. Fiquei sentada com isso por um bom tempo. Depois me movi rápido e quieta, do jeito que a gente se move quando sente cheiro de fumaça, mas ainda não encontrou o fogo. Antes da meia-noite, eu tinha congelado meu crédito nas 3 centrais, trocado todas as senhas, pedido o processo completo do empréstimo na cooperativa, ao qual eu tinha direito como avalista nomeada, e marcado o próximo horário disponível no setor de fraude. À 1 da manhã, desci para beber água e encontrei meu pai na mesa da cozinha com um jogo de palavras cruzadas que ele não estava fazendo. Perguntei uma coisa, quieta e direta. Ele sabia de algo sobre um empréstimo com meu nome? Ele olhou para o quebra-cabeça e disse: "Não faz drama disso, Su." Foi o momento em que eu parei de ter 2 pais. A especialista em fraude da cooperativa se chamava Dalva Freitas, uns 50 e poucos anos, uma mecha grisalha, o jeito calmo de quem já viu todo tipo de terça-feira. E ela colocou o processo entre nós e me explicou as opções como um cirurgião explicando uma operação. Se a assinatura não era minha, eu podia registrar uma denúncia de fraude. A cooperativa investigaria, e, se comprovado, meu nome sairia do empréstimo e os atrasos seriam apagados dos meus relatórios. Mas a denúncia exigia 3 coisas: uma declaração juramentada, reconhecida em cartório, um boletim de ocorrência e um nome. Ela olhou firme para mim nesse último ponto. A declaração identifica uma pessoa, Senhora Meireles. Antes de assinar, tenha certeza de quem pode ser. Aí ela virou o processo e mostrou a página da assinatura, e a sala ficou muito quieta. Ou eu fiquei. Lá estava meu nome, Susana M. Meireles, em tinta azul, bem onde um avalista assina. E estava errado. Não errado de forma grosseira, errado com carinho, se é que isso faz sentido. Escrito por uma mão que tinha assinado minhas autorizações escolares e meus boletins e minhas fichas de acampamento de verão. O S não fazia a curva do jeito que eu faço.
O nome inteiro inclinava do jeito de uma outra geração. Eu tinha visto essa letra somar colunas de mercado a vida inteira. Não era a letra do meu irmão. Vou fazer uma pausa aqui, porque sei que algumas de vocês estão balançando a cabeça. Se você está pensando que a sua família nunca faria isso, eu também pensei a mesma coisa, e eu trabalhava com um modelo de risco para viver. Puxe seu relatório de crédito essa semana. As 3 centrais. O relatório completo, não o score do aplicativo. É de graça, leva 20 minutos e é a tranquilidade mais barata que existe. Eis porque eu não dirigi direto para casa e coloquei o processo no balcão da cozinha. Porque eu só tinha uma chance de fazer isso certo, e acusar a pessoa errada ia queimar tudo. A declaração nomeava alguém sob juramento. Se eu escrevesse o nome errado, se assumisse que era o Bruno só porque o dinheiro tinha ido para ele, a denúncia podia desmoronar e levar minha credibilidade junto. E num caso de fraude, a credibilidade do avalista é o caso inteiro. Eu precisava ter certeza, não quase certeza. Então fiz a coisa nada glamourosa. Marquei uma consulta com uma advogada especializada em direito do consumidor. 30 minutos por R$ 150. O melhor dinheiro que já gastei. Ela confirmou o que a Dalva tinha insinuado. Falsificação é crime. Uma vez que eu registrasse um boletim nomeando um familiar, não tinha volta. Não tinha como manter aquilo dentro de casa. Ela também me disse, com gentileza, que a maioria das pessoas na minha situação nunca chega a denunciar. Elas engolem a dívida para manter a paz. Os bancos até têm um apelido para isso, fraude amigável, que é o par de palavras mais feio que eu conheço. Depois ela me deu uma lista de providências, e listas são a minha linguagem do amor. Abrir contas novas num banco totalmente diferente, redirecionar meu depósito de salário, copiar cada documento para fora daquela casa, manter a rotina normal e o rosto neutro. Me dei 10 dias. 10 dias comendo o assado da minha mãe e dando boa noite subindo a escada, com um processo de fraude na mochila do trabalho e um bloqueio em tudo que eu possuía. As pessoas acham que a parte mais difícil de ir embora é a porta. Não é. É atuar. E antes de eu poder me dar ao luxo de parar de atuar, eu precisava de uma coisa: dinheiro que realmente pudesse comprar um lugar para pousar. O apartamento era uma kitnet do lado leste da cidade, segundo andar de um quadruplex, unidade 2B. O proprietário, seu Osvaldo, era um carteiro aposentado que fez exatamente 3 perguntas, conferiu minha renda e não deu a mínima para a opinião da minha família sobre mim, o que fez dele minha pessoa favorita naquela época. Era um cômodo e uma faixa de cozinha. A geladeira zunia baixinho. A janela dava para o leste. Assinei o contrato no meu horário de almoço, numa quarta-feira, usando a conta bancária nova que minha família nem sabia que existia. E seu Osvaldo colocou a chave na minha mão, como se não fosse nada, como quem faz aquilo todo dia, porque fazia. Fiquei parada no meio daquele apartamento vazio, no meu horário de almoço, com o blazer do trabalho, segurando a chave. 34 anos. Era a primeira chave da minha vida que mais ninguém tinha cópia. Nem reserva na gaveta da minha mãe, nem cópia com etiqueta na letra dela dentro da caixa à prova de fogo. Mina única, sem duplicata. E o fato de eu conseguir contar nos dedos de uma mão as coisas que eu possuía de verdade, naquela idade, um carro, um notebook e agora uma chave, me contou tudo sobre a conta que minha família vinha operando em meu nome desde os meus 25 anos. Eu não movi uma caixa naquele dia, não era hora ainda. Voltei para o escritório, guardei a chave no bolso interno do casaco e fechei o zíper. Nas 3 semanas seguintes, através de tudo que veio, eu carreguei ela ali. Encontrava meu polegar pressionado contra a chave em elevadores, em reuniões, na cozinha dos meus pais. Agora eu tinha uma porta,
O que eu precisava em seguida era a verdade em voz alta, na voz da minha própria mãe. Fiz meu último teste num jantar de domingo e conduzi com leveza. Durante a carne, mencionei de passagem que o trabalho estava me fazendo atualizar meus documentos de emergência. Minha mãe ainda tinha minha certidão de nascimento e meus documentos naquela caixa do armário dela? Ela nem levantou os olhos do prato. Claro que sim, filha. Onde mais estariam? Ou disse, tranquila, que talvez fosse bom eu guardar os meus agora que estava nos meus 30. E minha mãe riu. A risada carinhosa, aquela que te classifica como adorável, e disse, nessa casa, tudo nessa família é de todo mundo. Ouvi a frase que eu tinha ouvido a vida inteira. E também ouvi ela de um jeito novo. Do jeito que você ouve uma música diferente, depois que alguém te conta do que ela realmente fala. Do outro lado da mesa, o Bruno estava com vontade de se exibir, porque a reforma do escritório estava atrasada e o dinheiro estava visivelmente apertado. Ele começou a relembrar como tinha sido tranquilo o processo do empréstimo, 2 anos atrás. Melhor taxa da praça, sem burocracia. Depois disse, sorrindo para minha mãe, levantando o copo d'água como um brinde. A mãe cuidou da papelada. Ela devia ter sido gerente de banco. Minha mãe sorriu para o prato dela. Um sorriso pequeno, um sorriso de tesoureira. Meu polegar encontrou a chave através do forro do casaco pendurado na cadeira ao lado e me forcei a comer mais 3 garfadas, elogiar a cenoura e comecei a tirar a louça, porque a atuação ainda não tinha acabado. Mas caminhando até a pia, eu finalmente admiti a coisa que meu cérebro de planilha vinha se recusando a arredondar. Ele nem sabia como o próprio empréstimo tinha sido assinado. Ela devia ter sido gerente de banco. Ela tinha sido, e a conta era minha. Na segunda-feira, depois do trabalho, sentei no carro no estacionamento da empresa com 2 documentos no colo, a cópia da página de assinatura do processo e um cartão de aniversário guardado por motivos sentimentais que agora eram forenses. Para nossa filha responsável. Com todo amor, mãe. Escrito com a letra dela, 2 anos atrás, na mesma época em que o empréstimo foi assinado. Eu sou analista. Reconhecer padrões é o trabalho. Coloquei o cartão ao lado da cópia, na luz cinza, e comparei traço por traço, e não tinha jeito de forçar a vista para fazer aquilo parecer coisas diferentes. A mesma inclinação para a esquerda, o mesmo floreio impaciente no fim de cada palavra, e o S de Susana. Minha mãe faz um S como uma clave de sol. Sempre fez. Está em cada cartão de presente, em cada foto de Natal que a nossa família tem. O S no empréstimo era uma clave de sol. O meu S não se parece nada com isso, o que qualquer perito grafotécnico estabeleceria em 1 minuto, e que a minha mãe, que recebeu uma centena de bilhetes e cartões meus, ou nunca notou, ou nunca se preocupou. Essa última parte foi a que ficou pesada no meu peito. Ela não tinha sido cuidadosa porque não tinha medo. Nunca tinha passado pela cabeça dela que eu fosse o tipo de pessoa que conferia. Fiquei sentada naquele estacionamento por um bom tempo. Depois abri o notebook e fiz a única coisa que sempre me impediu de desmoronar. Escrevi tudo. Uma linha do tempo, datada e com fontes. Do jeito que eu documentaria uma divergência de frete para o meu diretor. Fatos em linhas, sentimentos em lugar nenhum. Quando terminei, li uma vez, fechei o notebook e decidi que minha mãe receberia a única coisa que essa família nunca tinha me dado, uma chance de contar a verdade. Escolhi uma quinta-feira à tarde, quando meu pai estava na partida semanal de sinuca e a casa estava só nós duas. Minha mãe estava na mesa da cozinha com os cupons de desconto. Coloquei a cópia em cima deles, assinatura para cima, e perguntei na voz mais neutra que eu tenho, para ela me contar sobre aquilo. E aqui está a coisa que eu realmente não vi vindo. Ela não vacilou. Pegou o papel, leu como quem lê uma nota fiscal, colocou de volta, alisou com a palma da mão 2 vezes,
do jeito que ela alisa tudo, e disse: seu irmão precisava de um avalista com bom crédito. Você tem bom crédito porque a gente te criou direito. Esperei mais. Tinha mais, mas não do tipo que eu esperava. Você nunca ia nem notar a falta. Ela disse que as parcelas estavam sendo pagas. É a mesma panela, Susana. Um pouco do seu lado, um pouco do lado dele. É isso que é a família. Ela estava paciente comigo. Isso é o que ainda revira meu estômago, contando essa história de novo. Ela explicou o próprio roubo que fez contra mim, na voz que se usa com uma criança que não quer dividir o brinquedo. E depois, vendo minha cara, a voz dela esfriou uns bons graus. E ela disse a parte que claramente já tinha ensaiado. Se você transformar isso num caso de polícia, o tomador desse empréstimo é o seu irmão. Ele vai ser o primeiro a responder. É isso que você quer na consciência? Fiquei parada na cozinha da minha infância, o polegar pressionado tão forte contra a chave no bolso do casaco que eu sentia os dentes dela, e entendi que minha mãe já sabia que esse dia podia chegar, e já tinha decidido como ia gastar o meu irmão se chegasse. Eu disse: obrigada por ser honesta. E eu falava sério. Subi e comecei, bem devagar, a embrulhar copos em jornal. Levou menos de 2 dias para a família ligar a máquina. Imagino que minha mãe avisou todo mundo naquela mesma noite, porque no sábado de manhã, a preocupação coordenada já estava chegando pontualmente, como aspersor de jardim. Meu pai me pegou perto da garagem, parecendo mais velho do que eu jamais tinha deixado eu mesma notar, e disse que minha mãe tinha passado a noite toda chorando, 2 vezes, e que eu não via o que aquilo estava fazendo com ela. O Bruno mandou um parágrafo sem pontuação nenhuma. Jurou que não tinha ideia de como o aval tinha acontecido. Achou que eu tinha concordado, porque foi isso que a mãe disse para ele. E depois, numa mensagem seguinte, a máscara escorregou de lado. Mas se você denunciar isso, você não está machucando ela. Você está matando essa família por dinheiro. Você nem estava nem usando o crédito. Eu nem estava usando meu próprio crédito. A matemática da mesma panela, chegando por mensagem de texto. Depois minha tia Regina, prima da minha mãe, a central telefônica da família, ligou para lembrar que blessing era ter pais vivos, já que os dela tinham falecido, e mencionou que a filha da vizinha dela tinha denunciado um parente uma vez e agora passava o Natal sozinha. Nenhum deles, nenhum único, me fez uma pergunta sequer sobre o que tinha sido tirado de mim. A palavra falsificação nunca cruzou os lábios da minha família. Já tinha sido rebatizada de mal-entendido, do jeito que a nossa família rebatiza tudo que planeja enterrar. Eu não discuti com nenhum deles. Discutir era combustível, e eu já tinha parado de fornecer. Disse que tinha ouvido. Depois fui para o meu quarto, fechei a porta e terminei minha denúncia federal de roubo de identidade no site do governo, anexo por anexo, no silêncio arrumado que todos confundiram com rendição. Não era rendição, era eu fazendo as malas. Planejei minha saída como uma rota de frete, porque era exatamente isso. Janela de carga, rota. Reservei uma van de mudança para uma sexta-feira e tirei o dia de folga do trabalho. A Bia era minha equipe de apoio. Beatriz Nascimento, minha colega de faculdade, enfermeira de UTI, com braços de estivador e zero sentimentalismo sobre minha família. Quando contei tudo para ela no balcão da cozinha dela, ela ficou quieta por um segundo e disse: Su, se um estranho tivesse feito isso, você já teria ligado para a polícia direto do banco. Essa era a frase que eu vinha evitando dizer para mim mesma havia 3 semanas. Fazer as malas foi a verdadeira lição. 9 anos naquela casa, e minha vida inteira coube em 11 caixas que eu mesma comprei, uma caixa de sapato de cartões e fotos. Os móveis eram deles. A louça era deles. Até o abajur ao lado da minha cama tinha sido comprado para mim uma vez, e eu tinha visto a linha no caderno,
abajur do quarto da Sue. E mesmo assim, de algum jeito, não era meu. Minha planilha diz que eu coloquei bem mais de R$ 120 mil naquela casa ao longo de 9 anos, entre aluguel, contas e socorros combinados. 11 caixas foi o que saiu. Não estou contando isso para deixar você triste. Estou contando porque fiquei parada naquele quarto fazendo essa aritmética, e foi essa aritmética que me deu força para o que veio a seguir. A única questão que restava era o momento certo, e meu irmão, que Deus o abençoe, já tinha marcado a noite perfeita no calendário. A inauguração do escritório novo do Bruno era numa sexta à noite em maio, luzinhas na vitrine, uma mesa dobrável com espumante sem álcool. A família inteira convocada para admirar a placa. Meus pais saíram de casa às 6, arrumados como para a igreja. Eu tinha avisado minha mãe de manhã que talvez chegasse atrasada na festa, coisa de trabalho, e vi a mentira pousar sem nenhum tremor, e entendi que eu tinha aprendido a atuar fluentemente na cozinha dela, afinal. Van estava carregada às 8h40. 11 caixas não demoram. Depois voltei naquela cozinha uma última vez e deixei 3 coisas no balcão, ao lado do pote de açúcar, onde os envelopes costumavam ficar. Minha chave de casa, uma folha impressa, 9 anos de aluguel e contas, datados, somados no final, sem comentário nenhum, porque os números nunca precisaram da minha ajuda, e uma cartinha curta, que demorou mais para escrever do que essa história inteira está demorando para contar. Dizia que eu sabia sobre a assinatura. Dizia que meu crédito estava congelado, os débitos automáticos cancelados e que as contas de consumo sairiam do meu nome ao fim do ciclo de faturamento. Dizia que eu estava segura e tinha ido embora, e que eu não estaria no jantar de domingo. Assinei do jeito que assino tudo, meu S de verdade, aquele que não faz laço como clave de sol, e pela primeira vez na vida, minha própria assinatura parecia uma armadura. Depois dirigi para o lado leste da cidade, até um quadruplex de tijolo, carreguei 11 caixas escada acima e girei a fechadura da 2B por dentro. A tranca fez um som de sino batendo. Se você já encerrou uma vida numa única noite, você conhece esse som. Às 3h11 da manhã, meu celular acendeu com o nome da minha mãe. Não parou de acender por 3 dias. Eis o que ninguém te conta sobre ser o utilitário da família. Eles não notam que você é uma pessoa até você dar defeito. No sábado ao meio-dia, eu tinha um histórico de chamadas que parecia um ataque de negação de serviço. Dezenas da minha mãe, um punhado do meu pai, o Bruno em rajadas de 3. As mensagens de voz contavam a história inteira em ordem, como amostras de perfuração de solo. As primeiras eram melosas. Filha, isso é bobagem. Vem pra casa. A gente conversa. Fiz comida demais. As do meio já tinham o áspero por baixo do mel. Você está punindo a família inteira para provar um ponto, Susana. Essa infantilidade é indigna de você. E depois, na segunda-feira, depois que o dia primeiro chegou e as transferências não vieram, depois que a conta de luz apareceu num nome que já não era o meu, depois que a internet ficou em atraso, depois que a cooperativa, acompanhando minha denúncia, ligou diretamente para o tomador principal no escritório novo dele, a mensagem de segunda-feira não era nem melosa, nem áspera. Era fria e quieta, e dizia: volta para casa e a gente esquece que essa infantilidade aconteceu. Esquecer. Até então, a moeda oficial da família era esquecer, e ela ainda estava tentando me pagar com ela. Quero ser honesta sobre como foram aqueles 3 dias, porque não foi triunfo. Eles não estavam em pânico porque sentiam minha falta. Cada crise naquele telefone era o som de uma conta chegando no endereço certo, pela primeira vez em 9 anos. Ouvi cada mensagem de voz uma vez, fiz anotações como a analista que sou,
e não retornei nenhuma. Depois, fui até uma loja de jardinagem, comprei um vaso de barro e uma muda de manjericão, e coloquei no parapeito da janela leste da 2B, 6 quarteirões e um universo de distância da inauguração da ápice. Na segunda semana, a família estendida entrou em ação. É essa fase que ninguém avisa. Os mensageiros voadores, como a Bia chama, embora os nossos chegassem por telefone e marmita. Tia Regina de novo, mais suave dessa vez, depois mais afiada. Uma prima que eu não via há 4 anos, abriu com "E aí?", sumida, e chegou em sua pobre mãe em menos de 1 minuto. 2 senhoras da igreja da minha mãe deixaram recado sobre perdão. A palavra polícia na boca delas como brasa quente, e a frase por baixo de cada ligação, a mensagem de verdade, era sempre a mesma. Família não chama a polícia contra a família. Repare no que a frase não é. Não é família, não falsifica a assinatura de família. Ninguém em 2 semanas disse essa frase para mim, nenhuma vez. Entendi, enfim, que o tribunal na minha frente não tinha coluna para verdadeiro ou falso, só para dentro e fora, e eu tinha feito a única coisa imperdoável. Tinha levado um assunto de dentro para fora, para gente com crachá e número de processo, onde a matemática da família podia ser conferida por estranhos. Mas teve uma mensagem no meio de tudo aquilo que não combinava com o coro, e eu já reli umas 500 vezes desde então. Era da minha avó, Marta, mãe da minha mãe, 85 anos, enviada às 6 da manhã, do lar de idosos onde ela morava. Dizia: "Vem no domingo, traz os papéis." Antes do domingo, teve a quinta-feira, e a quinta-feira era da Dalva Freitas. Tirei um horário estendido do almoço e fiquei na salinha dela, enquanto ela confirmava, no jeito calmo dela, que a engrenagem estava girando. Minha denúncia federal de roubo de identidade estava no processo. A própria análise documental da cooperativa tinha sinalizado a assinatura como inconsistente com todas as minhas assinaturas verdadeiras no arquivo deles, minha ficha de abertura de conta desde os 19 anos, meus formulários de depósito de salário, e consistente, como ela disse com delicadeza bancária, com a mão de um terceiro, ou seja, nem a minha, nem a do tomador principal. Ninguém naquela cooperativa queria um processo por instrumento falsificado testemunhado no próprio balcão deles. Então, pela primeira vez nessa história, uma instituição tinha motivo para agir rápido a meu favor. Faltavam 2 itens antes do meu nome sair daquele empréstimo e os atrasos saírem dos meus relatórios. Um boletim de ocorrência e a declaração reconhecida em cartório. A Dalva deslizou a declaração até mim, para eu ver as linhas vazias, data da descoberta, descrição do instrumento fraudulento, e depois a linha que estava me esperando desde março, curta, larga e em branco, identidade da pessoa responsável presumida. Ela me disse para levar para casa, disse para eu não assinar até ter certeza, porque certeza é um lugar de onde não se volta. Coloquei a declaração na mochila do trabalho, entre o notebook e o almoço, onde ficou por 3 dias, zumbindo como um fio elétrico. O apartamento da minha avó no lar de idosos cheira a lavanda e a décadas passadas. Ela tinha café pronto e uma caixa de sapato com um elástico em volta em cima da mesa. E ela não é mulher que a gente apressa. Olhou meus papéis primeiro, de verdade, óculos na ponta do nariz, lendo a declaração, linha por linha, como um contrato. Depois tirou o elástico da caixa. A fotografia que ela me entregou era preto e branco, bordas onduladas. Uma moça de 19 anos, de pé na frente da lavanderia do meu avô, com um rapaz alguns anos mais novo ao lado. A moça era minha mãe. Mesmo queixo, mesmo olhar firme. "Patrícia", minha avó disse, entregou o envelope de pagamento dela para o irmão dela, o tio Toninho, todo mês, durante 6 anos.
Eu conhecia meu tio-avô Toninho só de nome, um nome que a gente não terminava de comentar. Minha avó terminou. O Toninho era o investimento, ela me contou. O filho. A Patrícia trabalhava no balcão e na contabilidade desde os 16 anos, e o salário dela ia para o fundo da família, e o fundo da família ia para os estudos do Toninho, que ele largou, e para a loja do Toninho, que faliu. E ninguém nunca devolveu R$ 1 sequer para sua mãe. E ela disse essa parte devagar, como quem estica uma corda. Ninguém nunca chamou aquilo de roubo. Era só o que as filhas serviam para fazer. Depois minha avó de 85 anos pousou a xícara e disse a frase pela qual eu tinha me mudado para a 2B só para poder ouvir. E eu ensinei sua mãe que amor é uma conta que se paga. Eu estava errada. Não ouse pagar essa conta. Fiquei sentada naquele quarto cheirando a lavanda, segurando a foto da minha mãe quando ela era eu. Aquilo não fez a assinatura doer menos. Fez doer certo. 3 gerações de profundidade. No carro depois, meu celular vibrou. Meu pai, um homem que manda mensagem como se cobrasse por palavra. Reunião de família. Domingo. Por favor. A Bia disse para eu não ir. Disse isso comendo yakisoba na casa dela, apontando o hashi para mim, para dar ênfase. Você não deve reunião nenhuma para eles. Você não deve audiência. Você é a vítima, Su, não o tribunal de recurso. Cada palavra era verdade, e eu fui mesmo assim. E quero ser honesta sobre o porquê. Porque essa é a parte da história em que eu parei de ser uma planilha. Parte de mim foi porque a gente termina as coisas pessoalmente. Nessa é a resposta profissional. Mas a resposta mais real é que 34 anos sendo filha de alguém não cancela como um débito automático. Alguma célula em mim ainda estava esperando pela versão daquele jantar em que minha mãe olhasse para mim e dissesse a palavra desculpa, sem nada anexado. Sem porquê, sem mas, sem cobrança embutida. Eu sabia as chances, já tinha calculado. Fui mesmo assim, porque precisava ver o resultado com meus próprios olhos, ou passaria o resto da vida imaginando. Me preparei do único jeito que sei. Numa pasta, foi a carta que a posição deles exigia, aquela que meu pai já tinha sugerido por telefone, redigida por alguma ideia útil da minha mãe, afirmando que eu tinha autorizado verbalmente o empréstimo, e que tudo tinha sido um mal-entendido de família, sem assinatura. Na outra pasta foi a declaração da Dalva, também sem assinatura. 2 futuros, uma mochila, 15 minutos de carro até a casa dos meus pais. Não vou fingir que sabia qual pasta ia voltar comigo. Minha mãe cozinhou a comida favorita dos meus 12 anos. Carne assada com cenoura ao molho de açúcar mascavo, pão caseiro e o bolo de limão que ela faz para aniversários. E se você acha que isso foi coincidência, você nunca conheceu uma tesoureira. A mesa estava posta com a louça boa, 5 cadeiras, meu pai na cabeceira, grisalho e ensaiado. O Bruno do outro lado com o sorriso que ele usa em clientes, menos a confiança. Minha mãe no posto dela junto ao fogão, avental, o carinho no ponto de fervura. E uma cadeira vazia. Perguntei pela vovó, mais para ouvir o que diriam, e minha mãe falou, leve, que ela não estava se sentindo bem. Mais uma mentirinha para o caderno. Eu por acaso sabia exatamente o quanto bem a Marta estava, porque quando eu tinha perguntado para ela de manhã se queria vir, ela tinha dito, já sentei tempo demais nessa mesa, filha. Vai lá e encerra isso. O jantar começou com clima e pão. Ninguém mencionou que eu tinha saído daquela casa como uma fugitiva 3 semanas antes. A especialidade da nossa família sempre foi fazer festa em volta de um corpo. Depois, quando os pratos foram recolhidos e o bolo de limão chegou na minha frente, minha fatia cortada primeiro, a filha servida primeiro, finalmente, você vê o preço da entrada. Meu pai entrelaçou as mãos, olhou para um ponto logo acima da minha cabeça e disse que queriam resolver isso em família.
E minha mãe desamarrou o avental, sentou na minha frente e disse: Estamos dispostos a ser bem generosos, Susana. E aqui estava o acordo, e vou expor com justiça, porque o pior de tudo é que era uma proposta boa. E eu assinaria a carta deles, a carta do mal-entendido, dizendo à cooperativa que eu tinha autorizado verbalmente o aval, 2 anos atrás. A denúncia de fraude seria encerrada. A investigação seria fechada antes de virar boletim de ocorrência. O nome da família ficaria fora dos arquivos de estranhos. E, em troca, 3 coisas. O Bruno assinaria um cronograma de pagamento, montado pela minha mãe, me devolvendo cada real do prejuízo, a R$ 400 por mês. Ele deslizou o papel até mim, a assinatura dele já lá. O primeiro homem nessa história a assinar algo verdadeiro. Meu aluguel, se eu voltasse a morar em casa, estava abolido para sempre. Minha mãe disse a palavra abolido como uma rainha revogando um imposto. E depois o prato principal. Meu pai limpou a garganta e disse que já tinham conversado com o pessoal do cartório e estavam prontos para colocar meu nome na escritura da casa. Essa casa, Su, ela vai ser sua. Minha mãe se inclinou na palavra escritura, olhos brilhando, entregando a frase que ela devia ter guardado a semana toda. Você queria as coisas por escrito? Ótimo, vamos colocar a casa por escrito. E por um instante, admito isso para você e para mais ninguém naquela mesa. A proposta funcionou em mim. A casa onde eu cresci, a prova reconhecida e registrada de que eu importava, a herança como pedido de desculpas, a escritura como o recibo da minha infância inteira. Meu polegar encontrou a chave de bronze no bolso do casaco, dentes afiados, metal barato, uma única cópia, tudo que eu realmente possuía. Olhei ao redor da mesa para os rostos deles, esperança no meu pai, alívio pré-carregado no Bruno, fé bancária na minha mãe, e fiz a única pergunta que sempre importou de verdade, aquela que nenhuma pasta conseguia responder. Eu disse, antes de eu assinar qualquer coisa, mãe, você vai dizer que sente muito? Não por ter sido pega, pela assinatura. O relógio da cozinha acima do fogão é barulhento quando ninguém fala. Eu nunca tinha tido a chance de aprender isso antes. Minha mãe olhou para mim por um longo momento. E eu a vi considerar. Esse é o detalhe que eu não consigo largar. Mesmo agora, em algum lugar atrás dos olhos dela, a palavra desculpa estava realmente disponível numa prateleira que ela podia alcançar. E eu a vi decidir que custava caro demais. Ela alisou a toalha de mesa com a palma da mão 2 vezes e disse: Eu fiz o que mães fazem, Susana. Movi dinheiro dentro da minha própria família pelo meu filho. Sinto muito que você não consiga ver isso. Ali estava, o credo inteiro em 2 frases e um pedido de desculpas endereçado à minha visão. Meu pai disse o nome dela uma vez, baixinho, Pat. E não foi a lugar nenhum, do jeito que não ia a lugar nenhum. Havia 40 anos. O Bruno começou a falar, e ela o calou com 2 dedos, sem nem olhar, e aquilo me contou a última coisa que eu precisava saber sobre quem sempre tinha estado no comando. Então eu me levantei. Não estava tremendo. Quero isso registrado. Minhas mãos estavam tão firmes quanto sempre foram num teclado, porque pela primeira vez naquela mesa eu não estava fingindo calma. Eu simplesmente estava calma. Peguei a carta deles na primeira pasta e coloquei sem assinar ao lado do bolo de limão. E disse: Você tem razão, mãe. Tudo nessa família é de todo mundo. É por isso que nada nela nunca foi meu. Nem meu salário, nem meu crédito, nem meu nome no empréstimo que eu nunca vi. Estou levando uma coisa de volta. Só uma. Meu nome. A voz da minha mãe quebrou exatamente ali, não antes. E aquela quebra era raiva dizendo que eu não teria coragem. Dizendo família. Dizendo depois de tudo.
Ouvi minha mãe perder a compostura pela primeira vez na minha vida. E ouvi a mim mesma manter a minha. E finalmente entendi qual das duas tinha estado correndo com medo durante anos. Na porta, atrás de mim, meu pai disse Su, e depois nada. Pela primeira vez, ele não me disse para não fazer drama. Já era um. Na segunda-feira de manhã, tirei 2 horas de folga e fiz as tarefas que encerram um mundo. Primeira parada, o cartório perto do trabalho, com atendimento sem fila, às 9 da manhã, quando estava vazio. O atendente era um rapaz com tatuagem no pescoço e um carimbo, profundamente desinteressado na minha biografia, e eu nunca fui tão grata pelo tédio de um estranho. Coloquei a declaração na mesa. Data da descoberta, aquela quinta-feira de abril em que meu apartamento morreu ao telefone. Descrição do instrumento, um empréstimo pessoal, R$ 38.000, assinatura de avalista falsificada. E depois a linha larga e vazia, identidade da pessoa responsável presumida. E escrevi, com minha própria letra firme, Patrícia Meireles, o nome da minha mãe, com a minha caligrafia, num documento juramentado. A imagem espelhada do que ela tinha feito comigo, só que a minha era verdadeira. E essa diferença, essa única diferença, é a dobradiça inteira da minha vida. Assinei meu próprio nome embaixo, meu S de verdade. E aqui está o que eu entendi, enquanto o carimbo descia. A coisa que 9 anos de aluguel vinham escondendo de mim. Eu nunca estava pagando por um quarto. Eu estava pagando mensalidade num clube, o clube da filha exemplar, renovado todo mês, num clube que nunca ia me admitir de verdade. O atendente disse, são R$ 20, por favor. A saída mais barata do mundo. Segunda parada, a delegacia, onde um policial paciente com uma prancheta registrou meu boletim, deu um número de processo e perguntou se eu queria acompanhamento da rede de apoio à vítima. Eu disse que não, obrigada. Eu tinha a Bia, um pé de manjericão e uma fechadura. Depois levei o processo até a Dalva Freitas, que leu o nome na linha sem nenhum lampejo de surpresa, o que me disse que ela já sabia desde abril, e ela disse só uma coisa enquanto grampeava o papel. Para constar, senhora Meireles, a maioria das pessoas assina a outra carta. No caminho de volta ao trabalho, meu celular vibrou no porta-copo. Meu pai, você fez sua escolha. Era a mensagem inteira. Ele tinha razão. Foi a primeira que eu realmente tive o poder de fazer. Não vou te dar uma cena de tribunal, porque não teve nenhuma, e esse relato não inventa coisas. O que aconteceu em vez disso foi papelada, o que é apropriado, já que papelada foi onde tudo começou. A investigação da cooperativa comprovou a denúncia em umas 6 semanas. Um perito grafotécnico comparou a assinatura do empréstimo com anos da minha assinatura verdadeira e colocou por escrito. As contestações nas centrais de crédito foram aceitas. E numa terça-feira de agosto, atualizei meu relatório no horário de almoço, e o empréstimo simplesmente tinha sumido. Todas as 4 parcelas atrasadas apagadas, meu score voltando a subir, do jeito que a água encontra o próprio nível. A dívida não desapareceu, claro. Voltou para quem sempre foi dela. O Bruno como tomador principal, e depois meus pais, que assumiram o saldo, em vez de ver ele afundar. O que até eu admito, foi o primeiro acordo financeiro honesto naquela família, em uma década. A promotoria ofereceu à minha mãe um acordo de suspensão condicional, o caminho padrão para uma réu primária de 63 anos, fazendo restituição integral. Ela aceitou, sem julgamento, sem algemas, um processo que se encerra em silêncio daqui a 2 anos, se ela cumprir o combinado. Algumas de vocês vão achar isso brando demais, e eu entendo. Eu não precisava vê-la punida. Precisava que fosse registrado no papel, por estranhos, num prédio que a voz dela não alcançasse. A loja da inauguração fechou as portas antes do fim do ano. A Ápice Comunicação volta a funcionar da casa do Bruno.
um homem e um notebook no tamanho natural dele. Meus pais resgataram parte da aposentadoria do meu pai para cobrir o cronograma de restituição. O fundo da família sobrevive. Sabe como é? Sempre sobrevive. Só que agora roda com o dinheiro deles, não mais com o meu. E todo domingo às 4 da tarde, meu celular toca, e é uma senhora de 85 anos perguntando se o manjericão ainda está vivo. É verão agora, e posso te contar como tudo se acomodou. Em janeiro, 3 semanas antes do meu 35º aniversário, fechei negócio num apartamento perto do rio, 2 quartos, para a vovó poder ficar comigo, e uma sacada voltada para o leste, onde um manjericão meio esparramado está passando o inverno lá dentro, no mesmo vaso de barro que eu comprei durante aquelas 72 horas de tempestade. Devolvi a chave da 2B para o seu Osvaldo pessoalmente. Ele apertou minha mão e disse que eu tinha sido uma boa inquilina, o que, vindo do seu Osvaldo, é praticamente um elogio fúnebre. Minha chave nova fica num chaveiro sem mais nada nele, e em algumas manhãs eu ainda pressiono o polegar contra ela no elevador, por gratidão, do jeito que outras pessoas tocam um crucifixo. Minha mãe mandou um cartão de Natal comprado em loja, assinado mãe e pai, com a letra dela em clave de sol, sem bilhete. Não queimei e também não respondi. Guardei na caixa de sapato com as fotografias da minha avó. A última página daquele caderno específico. E se um cartão vier ano que vem, também vou guardar. Limites não são uma guerra, são só uma porta que tranca do meu lado. O Bruno e eu não nos falamos. As parcelas da restituição chegam todo dia 1º, sacadas da conta dos meus pais, assinadas pelo meu pai, e às terças à noite dou uma aula gratuita numa biblioteca do bairro. Educação financeira para mulheres, relatório de crédito, formulários de beneficiário, de quem é o nome em cada coisa. 11 mulheres vieram na última semana. Todas elas são a pessoa confiável de alguma família. Quando mostrei para elas como puxar um relatório de crédito completo, 3 encontraram coisas, e uma delas chorou. E eu reconheci exatamente aquele tom de choro. E fiquei até mais tarde com ela, porque 6 meses atrás, uma enfermeira de hashi na mão e uma senhora com uma caixa de sapato tinham ficado até mais tarde comigo. A família pela qual eu pagava se foi. A que eu tenho agora roda numa moeda completamente diferente. Se você guardar uma frase de tudo isso, guarde a que minha avó devia ter ouvido 60 anos atrás. Amor não é uma conta que se paga para poder ficar. E a primeira assinatura que você deve a alguém nessa vida é o seu próprio nome, com a sua própria mão, no seu próprio futuro. Essa é a minha história. 9 anos de aluguel, uma assinatura falsificada e uma segunda-feira quieta em que eu finalmente escrevi meu próprio nome. Se isso te lembrou de puxar seu relatório de crédito, as 3 centrais, o relatório completo, faça isso essa semana. E se você é a pessoa confiável da sua família, compartilha isso com alguém que vai entender.